Fala pessoal, tudo certo? Aqui Cris Correia, sou empresário há mais de 14 anos, venho na área de gestão aí há mais de 25 anos e hoje um momento bastante especial. A gente está aqui trazendo para vocês, principalmente, que é o meu chão, que é que eu faço isso há alguns anos, sobre gestão exponencial. Como a gente cresce aceleradamente com organização, gestão e governança. E muita gente me pergunta como fazer isso, como é que a gente lida com isso no dia a dia, e a gente resolveu gravar essa série de vídeos para mostrar para vocês exatamente o que dá para fazer. E um dos pilares muito importante é a cultura, obviamente. Uma cultura de resultado, uma cultura de execução no dia a dia. Mas para falar de cultura, eu preciso falar de pessoas. E para falar de pessoas, a gente precisa entender alguns pontos bastante importantes. Tenho vários amigos e vários empresários que me comentam sobre a realidade da gestão de pessoas. Falam sobre a dificuldade de geração, a dificuldade de hoje em dia, de captação, de recrutamento. E, cara, por aí, para mim, não tem nada a ver com isso. Para mim, muita gente está no ponto cego sobre gestão de pessoas, e é isso que eu quero trazer aqui. Então, nessa série de vídeos que a gente vai lançar, eu vou explicar exatamente como a gente faz isso com gestão de pessoas. E gestão de pessoas não é tentativa e erro. É sim framework, existe uma matemática, existe uma engenharia sobre tudo isso. E é o que a gente vai falar daqui para frente. Falar sobre gestão de pessoas, eu preciso entender principalmente que ela não acorda para vir realizar o sonho da empresa. Se você que está me escutando agora pensa que as pessoas acordam para realizar o seu sonho, você está muito enganado. E é disso que a gente vai conversar. Falando sobre sonhos, sobre regras, sobre cultura, sobre valores, sobre o que determina uma decisão no dia a dia. É muito mais profundo do que isso. Porém simples. Simples. Simples depois que quando a gente vê, não desvê mais. E é isso que a gente vai falar. E para falar sobre isso, eu preciso trazer todo mundo aqui para a mesma página, que todo o CNPJ é feito de CPF. Não existe CNPJ sem CPF. E para quem não entende que achar que IA, ferramenta, software vai resolver, está muito enganado. Sim, precisamos usar tecnologia. Sim, precisamos usar o que vem pela frente. Mas se a gente não tiver pessoas usando essas tecnologias, a gente não consegue fazer. Hoje, cada vez mais, a era é as pessoas fazerem 20 vezes mais o que fazem, se apoiando e usando sim a IA, usando sim a tecnologia, processos, enfim, tudo mais. E é o que a gente faz aqui. Nosso pensamento é cada vez mais usando a tecnologia para fazer mais com menos. Mas a gente vai precisar, e a gente sempre vai precisar de pessoas. Então acompanha a gente nos próximos vídeos aqui. Eu vou entrar em detalhes, ponto a ponto, que a gente vai construindo um framework de como ensinar as pessoas que trabalham com a gente a realizar os seus sonhos. E aí sim, eu vou contar para vocês a transformação que aconteceu aqui na empresa. Falando em empresa, quem eu sou? Sou empresário formado em engenharia mecânica, pós-graduado em sistema de gestão da qualidade, pós-graduado em logística. Já fui gerente Latam de logística, tenho formação MBA em gestão de franquias, com mais de 25 anos na área de gestão, empreendo há mais de 14 anos, tenho mais de 300 funcionários CLT, gerencio e sou CEO da 300 Gestão, com mais de 1.200 operações abaixo da gente, fazendo mais de 50 inaugurações mês, e pode ter certeza de tudo que eu vou falar para vocês, a gente pratica aqui. Bora lá? Olá pessoal, como eu falei, nós vamos falar muito sobre cultura e pessoas, mas principalmente o que motiva essas pessoas a sair de casa, o que motiva essa pessoa, o que derruba essa pessoa, né, sair de casa e vir para o trabalho, e vir para a função dela e bater meta, fazer resultado e tudo mais. Nesses anos todos de gestão e tentando a busca do entendimento do que faz as pessoas motivar, eu entendi muito de perto que a grande razão das pessoas não fazerem o que tem que fazer e não atingir os resultados que elas têm que atingir é a falta de clareza do seu próprio sonho. E digo para vocês porque a gente fez aqui, há alguns anos atrás, a gente começou a aplicar exatamente um mastermind nas pessoas. Um mastermind dentro das pessoas com foco na pessoa, não na empresa. Obviamente temos indicadores, temos metas, temos planos, temos todos os treinamentos como qualquer outra empresa. Mas o que mais mexeu no resultado, quando a gente começou a entender, é ensinar as pessoas a realizar os seus próprios sonhos. O empresário que talvez tenha a percepção que a pessoa tem que vir para a empresa, sair de casa, deixar a família, deixar o filho na creche, o filho na escola, marido para trás ou esposa e vice-versa,
e vir para a empresa para realizar o sonho da empresa, deixa eu falar um negócio para vocês. Talvez você esteja com um ponto cego e um dos maiores na sua gestão. Ter gestão de pessoas, ela é muito mais profundo do que isso. Fazer as pessoas entenderem os seus próprios sonhos é um desafio, inclusive para elas. Imagina para o empreendedor. O empreendedor que se colocar como escola, como o empreendedor que ensina as pessoas a formar. É isso mesmo. É isso mesmo. Muita gente me pergunta, cara, mas eu vou ter que ensinar? Vai ter que ensinar. Ah, mas eu vou ter que parar toda a empresa para assinar o cara a realizar o sonho, isso é compromisso dele. É isso mesmo. Porque alguma parte da vida, alguma coisa falhou. Se foi na escola, se foi na família, se foi na geração dele, se foi na igreja, ou se foi qualquer coisa, alguma coisa falhou. Porque as pessoas não entendem o que elas estão fazendo. Elas estão exatamente só sobrevivendo. Elas não estão vivendo o propósito, não estão vivendo o sonho, e aí chame de qualquer coisa, meta, sonho, sucesso, o que for, mas algum lugar para chegar. E aí não tem. E é isso que a gente vai falar. Então aqui a gente vai conversar de como eu ensino a criar uma meta, como eu identifico meus pontos fortes, como eu também identifico os meus pontos de atenção, entenda os pontos de atenção, os pontos de melhoria, os pontos que eu não sou tão bom assim, né? Que eu preciso olhar com isso muito claro. Como é que eu trago essa gestão para dentro desse negócio? Como é que eu crio um plano de ação para mim atingir esse sucesso ou sonho, né? Como é que eu uso a minha rede de suporte que eu tenho em volta? Como é que eu gerencio isso? Como é que eu gerencio o meu tempo? Eu vejo muita gente, e a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe, mas tem muita gente se ocupando e não produzindo. E isso é muito importante quando eu estou realizando o sonho. Se eu me ocupar mais que eu produzir, provavelmente o sonho ele se distancia cada vez mais. E a gente vai falar, inclusive, de como receber feedback. Porque também é uma oportunidade perdida hoje no dia a dia, que as pessoas perdem a oportunidade de receber o feedback. E quando eu perco a oportunidade de ouvir o feedback, porque feedback sim é presente, e eu perco um aprendizado absurdo. Porque quem dá feedback, e a gente vai falar sobre isso, são pessoas que querem exatamente ajudar a gente. E por último, a gente desenha tudo isso no mapa de visualização, onde é que eu crio, dentro da própria mente, um cenário futuro que eu quero chegar, né? E a gente vai detalhar tudo isso. Então, nessa sequência de vídeos, a gente vai entrar em detalhes nesse framework, que é uma construção de um sonho, onde eu coloco não meta de desejo, que desejo é meu sonho, mas sim as metas de esforço, o que eu tenho que fazer esse ano, o que eu tenho que fazer esse semestre, o que eu tenho que fazer esse mês, e sim o que eu tenho que fazer hoje, que caminhe tudo para o meu sonho em direção do que eu quero, tá? Então, essa é a sequência que a gente vai falar daqui para frente e a gente vai conversar muito sobre isso. Mas a gente precisa de um ponto de início. Onde é que a gente inicia? Cara, definindo o que eu quero. As pessoas vêm para mim e dizem, Cris, cara, como é que eu crio uma meta de sonho? Cara, qual que é o teu desejo? E por que as pessoas não falam sobre sonho? Porque a primeira coisa que as pessoas imaginam é que elas precisam ter um sonho gigante, um sonho grande, um sonho absurdo, que principalmente atrelam a valor financeiro. Ah, mas eu preciso de uma casa de milhões, um carro de milhões, uma roupa de milhões, um relógio de milhões, uma viagem de milhões. Cara, não tem nada a ver com isso. O sonho simplesmente é um desejo muito forte. E o que é um desejo muito forte? Cara, é um desejo muito forte. Tem muita gente que quando tu começa a perguntar, às vezes, é só estar perto de alguém. É só visitar alguém que não vê há muito tempo. Às vezes tem muita gente, cara, que tem desejo só de descansar. Que tem 2 empregos, que trabalha 18 horas por dia e tem o sonho de tirar 30 dias de férias. Então cuidado, não rotule o sonho dos outros. Porque o sonho é a moeda deles. E quando eu falo a moeda deles, o que eu quero dizer com isso? Porque assim como acontece no dia a dia, e muita gente sabe, cada país, cada continente tem a sua própria moeda e quando a gente pega, por exemplo, o real e vai para a Europa, a gente tem que fazer o câmbio para euro. E o que isso significa? Que é a moeda deles. A gente tem que ir lá e gastar na moeda deles. E quando a gente está falando de pessoas, a gente tem que entender a moeda das pessoas. Eu tive um caso há uns 7 anos atrás, quando eu fui começar exatamente a trabalhar sobre questões de sonhos, e era um rapaz que fazia entrega pra gente de um dos negócios nossos, que é uma distribuidora de produtos de limpeza, na Ecoville, e eu tenho loja própria, eu opero loja, e eu fui perguntar, cara, qual que é o teu sonho? Por que tu trabalha? Pra ganhar dinheiro,
Como assim pra ganhar dinheiro? Eu trabalho pra ganhar dinheiro. Sim, mas o que tu quer fazer com esse dinheiro? Aí ele me olhou e disse, eu não sei. Eu disse, cara, qual que é o teu desejo? O que te daria a sensação de satisfação? Eu disse, putz, consegui. Porque só ter dinheiro é muito vago. É muito vago, galera. E aí, olha só, por incrível que pareça, ele chegou a me emocionar na época. Ele disse assim, cara, eu queria saber como é que era comer no McDonald's. Eu disse, como assim, cara? Ele disse, cara, eu nunca comi um Mac. Eu disse, não, peraí, me explica mais sobre isso. Ele disse, cara, eu nunca comi um Mac. Eu disse, cara, um hambúrguer do Mac é isso que tu tá falando? Ele disse, é. Por quê, cara? Ele disse, porque eu não consigo. Por que tu não consegue? Porque não sobra dinheiro. Eu disse, cara, isso seria um desejo muito forte? Ele disse, sim. Ele disse, Cris, só pra te ter uma ideia, depois das 4 horas da tarde, que na época o Mac aqui abria às 4 horas, eles não tinham pra refeição, era só no final do dia e à noite. Ele disse assim, eu desviava da rua do Mac pra fazer as entregas. Eu disse, que loucura, cara. Ele disse, cara, eu não podia ver as pessoas comendo Mac, porque me dava uma sensação de incompetência. E olha que importante isso. Quando as pessoas não entendem o real desejo do sonho, ele pode ser prejudicial. Porque não fazer nada, ter o sonho e não fazer nada para conquistar o sonho, ele pode trazer uma sensação de incompetência. E aí o cara desviava a rua porque ele não queria ver as outras pessoas comendo porque ele se sentia incompetente. E por que não define o plano e vai lá e conquista isso? Porque, e de novo, é a moeda dele. Mas todo mundo vai dizer, e eu também falei, tá? Fica tranquilo comigo. Cara, mas é R$40. Mas a moeda das pessoas são assim. R$40 pode ser a mudança, pode ser o abismo da vida dele. E quando eu tô falando isso, cara, é muito importante. Naquele momento eu podia pagar os R$40 pra ele e levar ele pro Mac comer? Podia. Mas eu tava estragando ele. Nesse momento eu tava estragando ele. Porque eu tava dando pra ele. Ele não tava conquistando. E as pessoas precisam entender o valor da conquista. As pessoas precisam entender que sonho se conquista. Porque tudo que é ganho, tudo que é dado, não tem valor. Porque eu jogo com vocês qualquer coisa que as pessoas, e eu tô falando as pessoas como pessoas, entendam bastante pessoas, né? Pra quem ganha, não enxerga o valor. Pra quem doa, dói muito. Porque quando a gente doa com o coração, doa de verdade, doa com toda a intenção. Mas pra quem recebe não dá valor porque não foi conquistado. O que eu fiz? Eu disse, cara, qual que é a tua meta de entrega hoje? Cara, eu preciso entregar 20 entregas por dia. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar 10% dessa tua meta? Eu disse, por quê? Eu disse, cara, se tu bater 5 dias consecutivos, a tua meta 10% a mais de entrega por dia, tu ganha um Mac, um voucher pra comer um Mac. Eu disse, não, tá feito. Cara, ele fez 40% a mais. Ele saiu de uma média de 18 entregas dias, a meta era 20, ele não estava batendo meta, a fazer 28, 26, 27, 29 entregas por dia. De carro, numa temporada aqui que a gente está no litoral de Santa Catarina, onde é que o trânsito é bastante complexo, é bastante desafiador no dia a dia. Cara, eu já fiz entrega, eu comecei na loja, eu e a minha esposa operando, eu sei o quanto que é difícil fazer isso. Estacionamento, achar o cliente, achar o pessoal da empresa, achar o pessoal do condomínio, fazer a entrega, conferir pedido, assinar a nota, voltar. E aí eu vou trazer um pouquinho mais tangível. O que o poder do hambúrguer pode fazer nas pessoas? Quando eu digo para vocês que é falta de sonho, é falta de sonho. Quando eu não tenho o sonho claro, até o hambúrguer faz o cara dobrar a capacidade de entrega dele. Então grave o que eu vou falar para vocês. Todas as pessoas são capazes, elas só precisam ser provocadas. Então a primeira coisa, qual que é a primeira provocação? Ter clareza de onde é que eu quero chegar. O que eu uso com a galera aqui? Meta Smart. Por que Meta Smart? Porque dá clareza, eu fragmento no detalhe, eu dou visualização para a galera, né? Se alguém não ouviu falar sobre o Meta Smart, a gente vai deixar um link no vídeo aqui sobre a técnica e o uso da Meta Smart. Mais simples, ela, vamos dizer assim, rapidamente explicando, né? Ela é um acrônimo onde eu trago a meta, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, atingível, relevante e temporal, tá? Ela tem um acrônimo que ela precisa. O que é específica? Cara, eu preciso ser específico. Por exemplo, vou trazer aqui, galera, a questão do hambúrguer, até porque eu tô no assunto aqui para ficar claro para todo mundo. Então, o que seria uma meta Smart trazendo para um hambúrguer? Dá para fazer? Claro que dá para fazer. Então, por exemplo, o que é específico? Cara, eu quero um Big Mac. Eu quero um Big Mac. Não é um hambúrguer, é um Big Mac. Eu tô sendo específico. Eu quero um Big Mac com duplo cheddar e 2 carnes. Pronto, eu fui específico, beleza? Mensurável. Um hambúrguer. Eu tenho uma medida. Eu tenho dados dele. É um hambúrguer. Atingível eu conseguir comprar um hambúrguer? É. Ou em um dia, ou em 30 dias, ou 6 meses, ou 1 ano, ou talvez 2 anos. Mas é atingível? É atingível, eu consigo comprar. O que não seria uma meta não atingível? Ah, cara, eu vou fazer um loteamento na Lua. É atingível? Não é.
Entenderam? Cara, é possível, independente do tempo. O tempo é lá no final, é lá no T, tá? Mas aqui é atingível. É relevante? É relevante, porque é meu sonho, é meu desejo. Quem decide que é relevante? A pessoa, o dono da moeda, né? Ele é relevante para mim? Eu criar uma meta smart sobre hambúrguer? Cara, para ele era. Bem sincero para mim, talvez para vocês, não é. Muita gente aqui é commodity, é comum ir comendo Big Mac. Os meus filhos nasceram comendo Big Mac. Meus filhos acho que nem sabem, eles não sabem o que é viver sem internet e sem Big Mac, né? E sem McDonald's. Mas para ele não era. Para ele era muito relevante ter essa meta. E obviamente temporal. Cara, em quanto tempo eu quero atingir essa meta? Isso é importante. E aí, quando a gente vai montando essa meta, muita coisa vai revelando, tá? Muita coisa vai revelando. Deixa eu fazer um parênteses aqui e trazer um caso real que aconteceu com a gente aqui. Dentro desse Mastermind, e a gente fez isso aqui em 11 encontros aqui, quinzenais com a galera, 11 encontros até para os empresários que quiserem aplicar, tá? A gente fez 11 encontros de 1 hora cada um. E eu comecei a provocar a conquista desde esse momento. Então era o nosso intervalo aqui, ele é de 1 hora. O pessoal para 1 hora para o almoço. O que eu provoquei? Eu dava 15 minutos antes para eles ir almoçar, eles tinham 15 minutos para ir almoçar e voltavam meio-dia e nós tínhamos 1 hora de Mastermind. Mas Cris, na hora do intervalo? Sim, na hora do intervalo. Falar sobre meta. E tinha uma menina que trabalhava com a gente e tinha acabado de entrar na empresa, enfim, e estava estudando arquitetura e tinha um sonho de comprar uma bis. E olha que louco, cara, uma bis, hoje a bis, nem sei o valor da bis, mas passa de 10 mil reais. Muita gente riu no meio do caminho. Cara, se a gente não pode rir que o cara tem um sonho de comer o hambúrguer, imagina o cara querer comprar uma moto. Faz muito sentido a gente entender a moeda dos outros. E ela queria comprar uma bis. Aí quando eu perguntei pra ela, qual é a sua? Ela disse comprar uma bis. Que cor? E aí vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? Mas trazer esse fato muito claro e específico. E a gente começou a trabalhar. E aí, a gente trabalhando na construção da meta dela, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então vamos lá. A gente tava com, se eu fosse trazer aqui a meta Smart para ela, a gente era específico? Sim. Era uma bis 0 quilômetro que ela queria. Era mensurável, ela estava trabalhando, tinha salário, tinha as economias dela, conseguia fazer. Era atingível? Também era atingível. Era relevante? Era o sonho dela. Tempo. Aí eu perguntei para ela, qual que é o tempo que tu quer? Ela disse, eu preciso para hoje, para ontem, porque eu tô vindo de ônibus, eu me atraso, que não sei o que. Eu disse, mas vamos lá. Ela é específica, quanto que custava? Eu não lembro agora o preço, mas eu vou usar um número aqui. 13 mil reais. Fazendo as contas dela pro tempo, ela ia levar 2 anos para conquistar essa bis. Com 2 anos e a necessidade dela para ontem, qual que é o sentimento que dispara na pessoa quando ela olha que o sonho dela tá lá muito longe para ela, porque ela queria para ontem? Cris, eu quero fazer um loteamento na Lua. Beleza? Quantos anos? Daqui a 1.500 anos. Beleza. Talvez daqui a 1.500 anos seja possível. Mas é mais claro que vai demorar. Mas quando não tá claro, e aí começou a dar um desespero nela, e posso falar por isso, porque ela chorou, ela disse, meu Deus do céu, tá impossível. Não é impossível. É só 2 anos. E é jeito de pensar. E aí sobre sonhos, tem muito sobre mentalidade, a gente vai falar sobre mentalidade de crescimento mais para frente, tá? Mas quando eu olho isso aqui, na hora que ela viu os 2 anos, isso aqui ficou um ponto muito vermelho na vida dela. Mas o nosso papel como gestor e nosso papel como ensinar as pessoas, a gente precisa deixar muito claro. E aqui foi uma pergunta que mudou todo o cenário. Uma simples pergunta. E eu perguntei para ela, a meta está muito grande ou tu está fazendo muito pouco para atingir essa meta? E ela falou para mim assim, Cris, eu posso cortar isso, eu posso cortar essa despesa, eu posso cortar mais e eu posso aumentar em 2 vezes mais a minha economia para comprar isso aqui. Ou seja, a gente fez aqui para 1 ano a meta dela. Nesse primeiro momento, simplesmente de uma conversa, um sorriso se abriu. Ele disse, opa, agora ficou mais perto. Agora ficou mais perto. Ótimo? Não. Para mim, não.
Para mim, não. Eu queria provocar ela um pouco mais ainda. Eu queria provocar ela cada vez mais para fazer mais. Uma coisa é ela reduzir custo. Ok. Aqui a gente reduziu o custo. Ótimo. Aumentamos em 2 vezes, reduzimos o tempo pela metade. Concorda comigo? Eu aumento 2 vezes a minha economia, eu aproximo a metade do tempo. Então eu coloco mais dinheiro ali, eu consigo conquistar. Daí eu perguntei para ela, mas quanto que tu precisaria ganhar para trazer isso para, estágio 1, estágio 2, estágio 3? Quanto tempo, o que tu precisa aumentar para trazer isso para 6 meses? Aí ela disse, eu preciso aumentar, né, mais R$800 no meu salário, que seria o dobro da poupança dela. Então ela reduziu 400, depois reduziu mais 400 e ela precisava ganhar mais 800, então ela tinha uma economia de 1.600, que ela conseguia dar a entrada e fazer as parcelas para reduzir isso aqui para 6 meses. Por que 6 meses? Porque era 6 vezes os 1.600 que era a entrada da moto, que era acho que 40% ou alguma coisa nesse sentido, que ela conseguia dar a entrada na moto e financiar o restante. Eu disse, ótimo. Eu disse, olha aqui para dentro da empresa. Galera, a gente tem aqui mais de 70 e poucos postos de trabalho. Olha para dentro da empresa e onde é que tu te enxerga para trabalhar. Ela disse, Cris, eu já olhei. Ela disse, eu estou estudando arquitetura, eu queria ir lá para o pessoal de projetos. Eu disse, e tu já foi lá? E tu já foi lá no dono do setor lá e pediu vaga? Ela disse, não. Eu disse, tu sabe se tem vaga aberta lá? Ela disse, não. Eu sabia, tinha uma vaga aberta para estagiário de arquitetura. Ou seja, o que ela estava estudando. Não era no período dela ainda, mas era exatamente nesse contexto do negócio. E aí eu falei para ela, eu disse, cara, atitude, vai lá e pergunta. Ela disse, depois eu converso. Eu disse, não, eu vou sentar aqui na tua cadeira e vou ficar te olhando, vai lá e pergunta para ele. A reação dela de sentimento, de nervosismo é muito grande. Mas esse é o jogo, galera. Esse é o jogo. É nessa hora do desconforto, do frio na barriga, do tremor, dor de cabeça, ânsia, qualquer coisa. Cara, esse é o melhor termômetro do autodesenvolvimento. Isso, inclusive, para nós, como empreendedores. Frio na barriga é ótimo. É ótimo. Frio na barriga, insônia, vômito, diarreia, qualquer coisa parecida. O sistema, ele está se autodesenvolvendo. E as pessoas vão para médico. Eu vibro. Quase estou fazendo festa quando acontece isso. Porque entender os sinais do autodesenvolvimento é lindo. É lindo. Porque quando para o frio na barriga, em mim hoje, quando para o frio na barriga, dor de cabeça, insônia, eu consigo dormir muito bem e eu não tenho preocupação, eu fico preocupado, porque eu estou fazendo pouco. E quando eu estou fazendo pouco, eu me provoco, né? Eu brinco, eu mesmo coloco o tubarão na minha piscina para poder me movimentar, porque eu preciso estar em movimento. É meu jeito, é meu mapa. Prerrogativa zero, tá certo ou tá errado, tá, galera? Eu estou contando como é que eu faço aqui. E aí, nessa conversa, ele foi lá, conversou com o pessoal do setor, tinha uma vaga. E aí, quando eles entraram lá numa conversa maior, eu cheguei, encostei na mesa, eu disse, e aí? Ela disse, tem uma vaga aqui. Eu disse, legal. Aí, falei com o dono do setor, ele disse, só que eu preciso com experiência. E olha só, quando falta habilidade das ambas partes. Eu disse, mas experiência em quê? Ela precisa fazer um projeto assim, assim, assim. Tá, mas tu sabe se ela sabe fazer? Ela disse, não sei, não sei. Eu disse, o que tu precisa que aconteça para te validar que ela sabe fazer? Não, preciso que ela faça um projeto. Então, beleza, então dá um projeto para ela e faz um teste. Topa o teste? Ela disse, topo. Eu disse, então bora. E aí isso era uma segunda-feira de tarde. Aí ele disse assim, tá aqui, vou dar os arquivos, tu tem sistema tal, se acertar na parte técnica. Aí eu perguntei para ele, quando é que ela tem que te entregar? Se ela me entregar até sexta, tá bom. Eu disse, negativo. Até amanhã de manhã às 8, eu tô aqui na mesa junto com vocês. Eu quero esse projeto amanhã de manhã às 8. Aí ele olhou pra ela assim, olhou pra mim. O dono do projeto disse, Cris, mas ela vai ter que passar a noite trabalhando. Sonho se realiza assim. Sonho se realiza assim. Com muito, mas muito esforço. Porque daí não é conquista, galera. Não é conquista. E aí, o que aconteceu? Às 8h05, depois dela ter ido no banheiro umas 15 vezes, ela veio apresentar o projeto. Deixa eu falar pra vocês, e aí eu vou contar essa história. Guarda essa história que ela vai voltar em todos os vídeos.
Essa menina já realizou 4 sonhos aqui dentro, ela está há 2 anos com a gente. Ela pegou esse framework e ela é uma máquina. Mas eu vou deixar para contar para vocês tudo que ela realizou durante essa sequência de vídeos, porque ela fez exatamente o que ela fez aqui. Ela aprendeu a definir a meta dela e aplicar todo esse framework daqui para frente. Fechado? Já falo para vocês o próximo passo aí. Valeu?